Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. O PSB pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de 4 decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. Essas normas foram assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da semana passada. Elas prevêem, por exemplo, o aumento do número de pistolas que o cidadão comum pode adquirir. Diversos parlamentares se mostraram contrários à decisão e se manifestaram. Quem falou à Jovem Pan sobre essas manifestações foi o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara. Eu quero primeiro deixar claro que essa é uma opinião absolutamente pessoal minha, não há nenhum diálogo na mesa diretora, ou mesmo diálogo meu com o nosso presidente, deputado Arthur Lira. Mas eu sou daqueles que discordo dessa medida no mérito, no conteúdo e na oportunidade. No mérito, porque acho que não é armando as pessoas que nós vamos resolver o problema da segurança pública. Na forma, porque eu entendo que, em alguns aspectos do decreto, o presidente exorbita o poder regulamentar e adentra na competência exclusiva do Poder Legislativo. E na oportunidade, porque o Brasil, do lado de fora do Palácio do Planalto e do lado de fora do Congresso Nacional, é o Brasil de mais de 200 mil mortos, é o Brasil de mais de 700 mil micro e pequenas empresas fechadas em decorrência da pandemia. É o Brasil de mais de 14 milhões de desempregados. Portanto, nós devemos gastar toda a nossa energia com medidas que tenham relação com a proteção da vida, da saúde, dos empregos e da renda dos brasileiros. E certamente essa não é uma medida que busca esse tipo de objetivo. Deputado, pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Como o senhor indica na sua primeira resposta, neste momento o governo seria de se esperar que tivesse outras prioridades. Então me pergunto, e gostaria de saber a opinião do senhor, qual deve ser a finalidade do governo ao editar este decreto neste momento? Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele enxerga a parte como se o todo fosse. Ele enxerga esses 30% do seu eleitorado fiel como se representasse o pensamento de todo o povo brasileiro. E joga por seu eleitorado. Então, é nada mais do que uma animação de torcida muito aquém das demandas necessárias hoje para o povo brasileiro. E, deputado, gostaria de saber também se o senhor vê possibilidade dessas novas regras serem revertidas ou não entrarem em vigor no prazo estipulado de até 60 dias, a partir agora de 60 dias, se sim, como, de qual forma? Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu considero que ela tem tendência de ser parcialmente procedente. Como eu disse, apenas alguns aspectos do decreto, na minha opinião, exorbitam o poder regulamentar. E imagino também que algum deputado apresente PDL, projeto de decreto legislativo, que é o instrumento legislativo para quando o presidente exorbita o seu poder regulamentar. Então, acho que nós teremos aí próximos passos, tanto no Supremo Tribunal Federal como no próprio Legislativo. Deputado, na semana passada, inclusive, nós acompanhamos aquela sessão que o senhor presidiu, inclusive, que discutiu a volta das comissões na Câmara dos Deputados. Eu pergunto de que maneira que essas comissões vão voltar, se são comissões só presenciais ou também comissões mistas, e em relação também à polêmica da CCJ e do comando da CCJ, deputado. As comissões elas vão voltar de forma híbrida, alguns deputados presenciais e outros remotos. Nós definiremos, a partir de um estudo da equipe técnica da Casa, qual é o quantitativo máximo de pessoas que garanta a segurança sanitária na sala, e a quantidade de deputados e servidores da Casa será limitada a esse quantitativo máximo. Em relação à CCJ, a regra da Câmara ela é muito clara, pelo menos na tradição. É uma regra regimental, mas também tradicional, de que a CCJ é presidida pelo maior partido do maior bloco. O maior partido do maior bloco é o PSL. O PSL vai indicar seu nome. Não cabe a outro partido dizer quem que o PSL tem que indicar. Agora, é óbvio que o nome da deputada Bia Kicis gerou alguma polêmica. Eu vejo um esforço grande dela de dialogar com todos os setores da Câmara, em especial com a oposição, de demonstrar que a pauta dela é uma coisa, a condução dela como presidente da Casa será outra, será respeitando as decisões colegiadas,
será respeitando a pauta definida pelo colegiado de líderes, e eu quero crer que nessa semana que antecede a formação das comissões, a deputada Bia Kicis deve conseguir alcançar o apoio necessário para consolidar o nome dela como presidente da CCJ. O risco de ter uma candidatura avulsa sempre existe, mas nós precisamos ter responsabilidade, porque uma candidatura avulsa na CCJ, que é a comissão mais importante da Casa, significa uma autorização para candidaturas avulsas em todas as comissões, correndo o risco de você ter um mesmo partido com 4, 5 comissões e um partido, talvez até os maiores da Casa, sem nenhuma comissão. Por isso é preciso respeitar a regra da proporcionalidade e, obviamente, as decisões da CCJ são todas colegiadas. Ainda que você tenha um presidente que possa discordar da sua opinião, é o colegiado que vai tomar as decisões pela constitucionalidade ou não de cada matéria. Joel? Deputado, agora que a presidência da Câmara se realinhou com o governo Bolsonaro, podemos esperar com certeza as reformas, por exemplo, a reforma administrativa a ser feita aí nos próximos meses, ainda neste semestre? Sim, eu acho que sim. Nós tivemos em 2019 um ano muito propício às reformas, né? O ambiente era reformista dentro e fora do Congresso Nacional. Infelizmente, só conseguimos avançar com a reforma da Previdência, que eu tive a alegria de presidir a comissão especial, e perdemos uma janela de oportunidade para ato contínuo aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, que são fundamentais para dar estabilidade para que o país volte a crescer. Eu acredito que, sob a presidência do deputado Arthur Lira, a Câmara reafirma a sua independência, mas resgata a relação harmônica necessária entre os poderes. E essa relação harmônica ela é fundamental para aprovar reformas estruturantes. Eu quero crer que agora, junto com o auxílio emergencial, nós já vamos conseguir aprovar a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, pelo menos aspecto delas, ato contínuo, a PEC da reforma administrativa e, no seguinte semestre, a PEC da reforma tributária. Eu acredito que o ambiente é propício para isso e o resultado das primeiras votações, como, por exemplo, da autonomia do Banco Central, que nós precisávamos de maioria simples e fizemos mais de 330 votos, simbolizam que há um ambiente favorável para isso. E, deputado, eu gostaria de encerrar voltando só mais um pouquinho no assunto do decreto de armas. O senhor disse que o presidente invadiu competências do Congresso, mas que, além dessa atitude, se preocupa também com o conteúdo das possíveis, então, novas regras, mudanças que devem entrar em vigor daqui a 60 dias. Quais são os principais pontos que geram preocupação no senhor, que na prática podem vir a acontecer? Olha, isso é uma opinião, como eu disse, muito pessoal minha. Eu sou, por essência, por ideologia, contra armar as pessoas, contra o armamento de civis, e o que me incomoda sobremaneira nesse decreto é que, na verdade, o decreto utiliza os CATs, que é uma atividade regular, legal, uma atividade legítima, como instrumento de armar as pessoas para a vida civil. Então, é essa a minha grande preocupação. O CAT é uma atividade esportiva, deve ser valorizada como tal, e não um instrumento para você justificar o armamento de civis para a utilização em defesa pessoal e política de segurança pública. Eu acho que isso é um grande erro. O presidente poderia até aumentar o número de cartuchos por decreto, mas, na minha opinião, não poderia retirar determinadas atividades do controle do Exército por decreto. Então, como eu disse, na minha opinião, o decreto ele é parcialmente inconstitucional, na medida em que, em alguns aspectos, ele invade a competência do Poder Legislativo. Enquanto era criticado por diversos políticos, o presidente Jair Bolsonaro disse que o povo está vibrando com a decisão. Além disso, o chefe de Estado ponderou que só se estenderia sobre os decretos se estivesse ao vivo. O assunto foi comentado pela bancada do 3 em 1. Paulo, essa era uma promessa de campanha do Bolsonaro. Eu vejo vários setores se mostrando indignados, como se tivessem sido surpreendidos com a medida, mas boa parte das pessoas que votaram em Bolsonaro fizeram isso justamente por causa do discurso dele sobre a flexibilização do acesso às armas. Então, nesse caso aí, não é novidade alguma. Importante ressaltar que não se pode ter a falsa impressão de que se liberou geral. Isso não é verdade. O processo para a obtenção do porte de arma continua sendo um processo custoso e burocrático. A PF, inclusive, é extremamente criteriosa para conceder o direito, tanto é verdade que a imensa maioria dos pedidos de porte de armas no Brasil são negados.
O que se fez agora é quem já tem algum tipo de autorização, seja de porte ou seja para colecionadores e caçadores, é que consiga comprar mais alguns armamentos, mas não se liberou geral como algumas manchetes sugerem por aí. Nunca é demais lembrar que nós vivemos numa democracia. Democracia é respeitar a decisão soberana da população. Em 2005, 63% dos brasileiros decidiram que quem quiser comprar uma arma pode sim exercer esse direito. É um índice bem expressivo. Não estamos falando aqui de população dividida. Estamos falando que a maioria absoluta da população disse que o direito de comprar uma arma de fogo deve ser exercido por quem assim o quiser. Né? Para os que enchem a boca aí para falar em democracia, eu lembro que o referendo é uma forma de democracia direta, inclusive, e que os cidadãos podem participar diretamente do processo e tomar decisões. Então, o referendo tem que ser sempre lembrado. Aí vem a bancada do PT agora e fala em cultura de morte. Essa é a frase do líder do partido no Senado. Eu recomendo ao senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que veja os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados mostram que em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o número de homicídios no Brasil caiu 20%. É uma queda bem acentuada. Eu não confio nos dados do governo. Tudo bem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG que reúne especialistas em segurança, incluindo aí sociólogos, diz que a redução em 2019 foi de 19% no número de vítimas de crimes violentos. Trata-se, inclusive, do menor número de crimes violentos intencionais desde que o Fórum Brasileiro de Segurança começou a fazer esse levantamento de dados. Esses mesmos estudos ainda não têm os dados de 2020, não deu tempo ainda de fazer a tabulação, mas o que vemos é que o discurso que mais armas aumentam por si só uma possível escalada da violência não se sustenta. Para terminar, tem um monte de gente falando que serão criadas milícias armadas e coisas do tipo. Uma bobagem, sem tamanho. Quem quer exercer o direito de ter uma arma de fogo vai passar pelos testes burocráticos, teóricos, práticos, psicológicos e vai poder defender a sua vida, a vida da família, da sua propriedade. É apenas isso. Milícia armada é quando um grupo se reúne e usa violência extrema para invadir propriedade privada. Isso sim é milícia armada. Como esquecer daquela fala do Lula, né, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, dizendo que a esquerda sabe brigar e, inclusive, convocou o João Pedro Stedley, que todo mundo conhece bem quem é, para colocar o exército dele nas ruas. É contra esse tipo de gente, inclusive, que o homem do campo, por exemplo, precisa se defender. Vai lá, Diogo. Bom, Paulo, o referendo sobre as armas de 2005 perguntou o seguinte aos eleitores. A frase que estava nas cédulas era, abre aspas, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Fecha aspas. O presidente Lula esperava, com a campanha que havia sido feita e pela própria formulação da frase, da pergunta, esperava que fosse ganhar o sim, né? E venceu um sonoro não, com uma proporção bastante grande. O que os brasileiros deixaram claro naquela ocasião? Que eles não aceitavam o desarmamento completo da população, não aceitavam uma medida, uma regra tão ampla como a que essa frase colocava, que era de que permitia o Estado de proibir os cidadãos, em qualquer situação, de ter arma de fogo, né? Então, não poderia haver, na decisão dos eleitores brasileiros, um monopólio completo do acesso às armas por parte de agentes de segurança e dos bandidos, que obtêm armas por outros meios, por meios ilegais. Agora, uma coisa é o direito do cidadão decidir se quer ter a possibilidade de se defender com uma arma, ainda que seja uma ideia controversa, a de que ele estará mais seguro dessa forma. Enfim, é o direito dele, né? E foi isso, apenas isso que os brasileiros decidiram naquele referendo. Se o Estado podia proibi-los ou não de comprar uma arma de fogo, né? E pareceu para a maioria dos brasileiros que era uma medida autoritária dar esse poder ao Estado de proibi-lo em qualquer situação. Agora, outra coisa é legislar por decreto sobre os mecanismos que controlam quem está apto ou não a possuir uma arma, quantas armas um cidadão pode ter, quantas munições e assim por diante. Então, por que Bolsonaro aumentou com esse decreto de 4 para 6 o número de armas que cada cidadão pode ter? Por que não 2 armas? Por que não 10 armas? Qual o critério técnico para isso? Então, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte,
que essa é uma discussão que a sociedade brasileira não fez e precisa fazer. A decisão do referendo se referia à proibição ou não da compra de armas pelos cidadãos. Agora, como isso pode ser feito, qual é o limite de armas que as pessoas podem ter, isso é o lugar para fazer essa discussão é o Congresso. Se o presidente queria regular isso, deveria fazer por meio de projeto de lei, submeter isso à discussão dos parlamentares. Daí a sociedade pode participar da discussão. Então, os estudiosos de segurança pública vão apresentar os seus argumentos, como de que só no estado de São Paulo, por exemplo, são roubadas quase 4 armas por dia, em média, da casa das pessoas. Ou que num período de 10 anos, 11 mil armas legalizadas foram parar na mão dos bandidos no país, né? E os defensores do armamento vão apresentar os seus argumentos. E os meios para evitar que as armas caiam nas mãos erradas vão ser discutidos dessa forma. O próprio Jair Bolsonaro foi vítima de um assalto em 95, algo que ele, inclusive, um episódio que ele conta numa entrevista do Roda Viva, alguns anos atrás. Então ele foi vítima de um assalto em 95, em que ele estava armado, mas não conseguiu reagir. Roubaram a moto dele, né, a moto que ele estava usando, e a pistola Glock que ele trazia na jaqueta. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é que os brasileiros devam ser proibidos de ter armas, não é isso. Os brasileiros já decidiram que querem ter esse direito. Mas qual é a maneira correta de definir quais são esses limites, quais são as regras para se poder comprar as armas? Essa é uma discussão séria, que deve ser feita de maneira aberta e transparente via legislativo. O segundo questionamento que eu faço é sobre o momento para esses decretos. No meio de uma crise econômica e de saúde pública como nunca se viu no país, em que a prioridade deveria ser, 1, controlar a pandemia, 2, dar alívio para as pessoas que estão sem renda, e 3, ajustar as contas públicas, né? Então, no meio de tudo isso, será que esse era o melhor momento para adotar mais regras de liberalização de armas? Então, eu vejo 2 motivos para o presidente Bolsonaro resolver fazer isso justo agora. O primeiro é para desviar a atenção da imprensa e da sociedade da má gestão que o governo está fazendo na pandemia. Bolsonaro é um mestre na arte do diversionismo. Ele cria fatos, faz declarações polêmicas, então todo mundo passa a falar naquilo e não em outro tema mais urgente. E o segundo motivo é porque ele precisa energizar a base mais ideológica de seus apoiadores. E como o seu governo não conseguiu avançar em quase nada na chamada agenda conservadora, e também não há sinais de que vai conseguir fazer isso com os novos presidentes do Congresso, aí ele apela para a questão das armas, que é uma das poucas coisas, um dos poucos temas dessa agenda que ele ainda consegue encontrar uma brecha para atuar via decreto. Então, o resumo é o seguinte: 1, os cidadãos têm direito, sim, a comprar armas, isso já foi decidido no referendo de 2005, mas 2, como isso deve acontecer, quantas armas pode ter e quais são as regras, são questões que deveriam ser discutidas pelo Legislativo e em outro momento, não agora que assuntos mais urgentes precisam ser resolvidos. Vai lá, Constantino. Vamos lá, Paulo. Para mim é sempre urgente a defesa de direitos individuais inalienáveis e também a legítima defesa para proteger sua vida. Né? A questão que surge aí é se o caminho foi o mais adequado. Né? Alguns criticam o decreto, acham que teria que ser um projeto de lei apresentado ao Legislativo e, para mim, essa é a única questão que realmente merece um debate um pouco mais acirrado nessa questão toda. Né? Eu quero lembrar que o Brasil já é um dos países com uma legislação das mais restritivas ao direito do cidadão de ter uma arma, né? De possuir uma arma ou de carregar uma arma, é muito restrito já, e que teve, como já lembrado, um plebiscito em 2005 em que não avançou ali, segundo a opinião da população, a política de desarmamento, mas que foi ignorado o resultado do plebiscito pelos governos de esquerda que dominaram o país até agora a eleição de Bolsonaro. Então, todos eles vêm avançando com a pauta desarmamentista, ignorando o desejo popular, né? E aí sim, legislando muitas vezes por decreto para impor restrições e regulações excessivas numa coisa que não deveria ser assim. Olha, eu quero lembrar a todo mundo nesse debate que a legítima defesa, além de um direito inalienável, não é a única questão em jogo quando se fala em arma. Alguns jornalistas, alguns até que se dizem liberais, estão aí espalhando teses conspiratórias de que o presidente quer armar a sua milícia já de olho numa espécie de golpe em 2022. Olha, em primeiro lugar, eu não vejo nenhum lugar da legislação ou do decreto que diga que só bolsonaristas podem comprar armas. Né? Segundo lugar, isso é ridículo porque a esquerda, muitas vezes marginal, já possui arma pesada, só que de forma ilegal. Né? O
Mark lembrou aí do Stedley, o MST e por aí vai, né? A gente sabe da ligação afetiva que partidos de extrema esquerda têm com traficantes, tem candidata petista que entende a lógica do assalto e por aí vai. Não é nenhuma novidade falar que a turma do Foro de São Paulo flerta com marginais, até mesmo com narco-guerrilheiros, traficantes, bandidos da pior espécie. Então a esquerda já está bem armada, né? Então acho que o que eles não estão querendo é que a lei permita que gente que não é adepta dessa visão revolucionária e torta de mundo, possa ter uma arma para se defender de marginais, aqueles que invadem, por exemplo, campo, né, propriedade privada, ou eventualmente de um Estado marginal. E aí é que chega no ápice da coisa, né? Veja, todo projeto a ditador, a tirano, tentou desarmar a população, todo, sem exceção. O mais recente caso, obviamente, é o ditador socialista Hugo Chávez, depois seguido pelo Nicolás Maduro. O quão irônico, portanto, é ver essa turma falar, né, que o presidente que quer deixar a população ter arma é um projeto de tirano. Sendo que, vai ver que nem o Barroso, né, que já disse agora que o Maduro é um ditador conservador de direita, né? O que é uma piada, enfim, é um palhaço, né? O Barroso é um grande palhaço e deveria debater só com figuras como o Felipe Neto, né? Quando ele tenta falar sério, sai uma baboseira dessas. Então, assim, nós sabemos do ponto de vista histórico que tirano quer desarmar a população. O Hitler fez isso e todos os tiranos fizeram isso. O presidente que quer dar ao povo o direito de se armar, me parece que é justamente o contrário, né? Povo armado jamais será não só alvo como cordeiro fácil de marginais, como também subjugado de forma passiva por tiranos. E aí eu fecho com isso, né? A hipocrisia dessa turma desarmamentista, que via de regra anda com seguranças armados, né? Ignorando que o cordeiro precisa do pastor para defendê-lo dos lobos. Eu acho que é porque estão de olho nos lobos que querem tomar o poder de volta nesse país. A polícia tem o monopólio da força legal, né, da lei, para aplicar a lei. Mas isso não é sinônimo de desarmar a população, isso é uma baboseira. Até porque nós temos o Corpo de Bombeiros e nem por isso proibimos o direito de cada um ter um extintor de incêndio. Aliás, a lei obriga, muitas vezes, que você tenha, porque entende-se que o bombeiro não tem o alcance para necessidades eventualmente urgentes. Ou seja, o cidadão ter uma arma para se defender de marginais e, eventualmente, de estados tirânicos é algo que não deveria ser regulado por estado algum. Ao passo que foram dadas as declarações sobre o decreto de armas, o ex-presidente da Câmara e deputado pelo DEM, Rodrigo Maia, afirmou que a decisão é descabida no momento em que estamos vivendo. Ele disse, abre aspas, o povo quer vacina, não armas, fecho aspas. O programa Morning Show também analisou a declaração. Eu quero primeiro deixar claro que essa é uma opinião absolutamente pessoal minha, não há nenhum diálogo na mesa diretora ou mesmo diálogo meu com o nosso presidente, deputado Arthur Lira. Mas eu sou daqueles que discordo dessa medida no mérito, no conteúdo e na oportunidade. No mérito porque acho que não é armando as pessoas que nós vamos resolver o problema da segurança pública. Na forma, porque eu entendo que, em alguns aspectos do decreto, o presidente exorbita o poder regulamentar e adentra na competência exclusiva do Poder Legislativo. E, na oportunidade, porque o Brasil, do lado de fora do Palácio do Planalto e do lado de fora do Congresso Nacional, é o Brasil de mais de 200 mil mortos, é o Brasil de mais de 700 mil micro e pequenas empresas fechadas em decorrência da pandemia. É o Brasil de mais de 14 milhões de desempregados. Portanto, nós devemos gastar toda a nossa energia com medidas que tenham relação com a proteção da vida, da saúde, dos empregos e da renda dos brasileiros. E certamente essa não é uma medida que busca esse tipo de objetivo. Deputado, pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Como o senhor indica na sua primeira resposta, neste momento o governo seria de se esperar que tivesse outras prioridades. Então me pergunto e gostaria de saber a opinião do senhor, qual deve ser a finalidade do governo ao editar este decreto neste momento? Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele enxerga a parte como se o todo fosse. Ele enxerga esses 30% do seu eleitorado fiel como se representasse o pensamento de todo o povo brasileiro. E joga por seu eleitorado. Então, é nada mais do que uma animação de torcida muito aquém das demandas necessárias hoje para o povo brasileiro.
E, deputado, gostaria de saber também se o senhor vê possibilidade dessas novas regras serem revertidas ou não entrarem em vigor no prazo estipulado de até 60 dias, a partir agora de 60 dias, se sim, como, de qual forma? Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu considero que ela tem tendência de ser parcialmente procedente. Como eu disse, apenas alguns aspectos do decreto, na minha opinião, exorbitam o poder regulamentar. E imagino também que algum deputado apresente PDL, projeto de decreto legislativo, que é o instrumento legislativo para quando o presidente exorbita o seu poder regulamentar. Então, acho que nós teremos aí próximos passos, tanto no Supremo Tribunal Federal como no próprio Legislativo. Deputado, na semana passada, inclusive, nós acompanhamos aquela sessão que o senhor presidiu, inclusive, que discutiu a volta das comissões na Câmara dos Deputados. Eu pergunto de que maneira que essas comissões vão voltar, se são comissões só presenciais ou também comissões mistas, e em relação também à polêmica da CCJ e do comando da CCJ, deputado. As comissões elas vão voltar de forma híbrida, alguns deputados presenciais e outros remotos. Nós definiremos, a partir de um estudo da equipe técnica da Casa, qual é o quantitativo máximo de pessoas que garanta a segurança sanitária na sala, e a quantidade de deputados e servidores da Casa será limitada a esse quantitativo máximo. Em relação à CCJ, a regra da Câmara ela é muito clara, pelo menos na tradição, é uma regra regimental, mas também tradicional, de que a CCJ é presidida pelo maior partido do maior bloco. O maior partido do maior bloco é o PSL. O PSL vai indicar seu nome. Não cabe a outro partido dizer quem que o PSL tem que indicar. Agora, é óbvio que o nome da deputada Bia Kicis gerou alguma polêmica. Eu vejo um esforço grande dela de dialogar com todos os setores da Câmara, em especial com a oposição, de demonstrar que a pauta dela é uma coisa, a condução dela como presidente da Casa será outra, será respeitando as decisões colegiadas, será respeitando a pauta definida pelo colegiado de líderes. E eu quero crer que nessa semana, que antecede a formação das comissões, a deputada Bia Kicis deve conseguir alcançar o apoio necessário para consolidar o nome dela como presidente da CCJ. O risco de ter uma candidatura avulsa sempre existe, mas nós precisamos ter responsabilidade, porque uma candidatura avulsa na CCJ, que é a comissão mais importante da Casa, significa uma autorização para candidaturas avulsas em todas as comissões, correndo o risco de você ter um mesmo partido com 4, 5 comissões e um partido, talvez até os maiores da Casa, sem nenhuma comissão. Por isso é preciso respeitar a regra da proporcionalidade e, obviamente, as decisões da CCJ são todas colegiadas. Ainda que você tenha um presidente que possa discordar da sua opinião, é o colegiado que vai tomar as decisões pela constitucionalidade ou não de cada matéria. Joel? Deputado, agora que a presidência da Câmara se realinhou com o governo Bolsonaro, podemos esperar com certeza as reformas, por exemplo, a reforma administrativa, a ser feita aí nos próximos meses, ainda neste semestre? Sim, eu acho que sim. Nós tivemos em 2019 um ano muito propício às reformas, né? O ambiente era reformista dentro e fora do Congresso Nacional. Infelizmente, só conseguimos avançar com a reforma da Previdência, que eu tive a alegria de presidir a comissão especial, e perdemos uma janela de oportunidade para, ato contínuo, aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, que são fundamentais para dar estabilidade para que o país volte a crescer. Eu acredito que, sob a presidência do deputado Arthur Lira, a Câmara reafirma a sua independência, mas resgata a relação harmônica necessária entre os poderes. E essa relação harmônica ela é fundamental para aprovar reformas estruturantes. Eu quero crer que agora, junto com o auxílio emergencial, nós já vamos conseguir aprovar a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, pelo menos aspecto delas, ato contínuo, a PEC da reforma administrativa, e no seguinte semestre a PEC da reforma tributária. Eu acredito que o ambiente é propício para isso, e o resultado das primeiras votações, como, por exemplo, da autonomia do Banco Central, que nós precisávamos de maioria simples e fizemos mais de 330 votos, simbolizam que há um ambiente favorável para isso.
E, deputado, eu gostaria de encerrar voltando só mais um pouquinho no assunto do decreto de armas. O senhor disse que o presidente invadiu competências do Congresso, mas que, além dessa atitude, se preocupa também com o conteúdo das possíveis, então, novas regras, mudanças que devem entrar em vigor daqui a 60 dias. Quais são os principais pontos que geram preocupação no senhor, que na prática podem vir a acontecer? Olha, isso é uma opinião, como eu disse, muito pessoal minha. Eu sou, por essência, por ideologia, contra armar as pessoas, contra o armamento de civis. E o que me incomoda sobremaneira nesse decreto é que, na verdade, o decreto utiliza os CATs, que é uma atividade regular, legal, uma atividade legítima, como instrumento de armar as pessoas para a vida civil. Então, é essa a minha grande preocupação. O CAT é uma atividade esportiva, deve ser valorizada como tal, e não um instrumento para você justificar o armamento de civis para a utilização em defesa pessoal e política de segurança pública. Eu acho que isso é um grande erro. O presidente poderia até aumentar o número de cartuchos por decreto, mas, na minha opinião, não poderia retirar determinadas atividades do controle do Exército por decreto. Então, como eu disse, na minha opinião, o decreto ele é parcialmente inconstitucional na medida em que, em alguns aspectos, ele invade a competência do Poder Legislativo. O general Vilas Boas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, entraram em atrito nesta semana. O magistrado afirmou ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração foi uma resposta à informação de que a cúpula do Exército se articulou para fazer uma espécie de alerta ao Supremo. Dias antes, a corte ia julgar um habeas corpus que poderia beneficiar Lula. A revelação está no livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, e é dada pelo próprio militar. O texto chegou a ser interpretado como uma ameaça de golpe. O programa Os Pingos nos Is fez uma análise do caso. Essa conversa aí está toda cheia de gambiarra. Né? É o seguinte, estava maturando dentro do Supremo Tribunal Federal uma linha, uma tentativa de dar um habeas corpus, né? De manter o ex-presidente Lula imune à prisão. É disso que se trata. Essa imunidade, em linguagem figurada que eu estou usando, nós vimos presente em vários setores, foi a Operação Lava Jato, que furou essa imunidade, quase que uma imunidade cultural. Né? O Lula ia ficar para sempre como aquele que não soube de nada se não fosse a Operação Lava Jato. O Brasil acompanhou esse processo muito bem. O Brasil chegou aos seus níveis em termos de manifestação de massa, de esclarecimento mais agudos nessa época. A decisão em segunda instância confirmando a condenação do Lula, o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto foi assistido pelo Brasil inteiro. E aquilo foi como um choque de percepção e de consciência. E o Brasil foi para a rua. E o STF estava encurralado porque, se houvesse e havia dentro da corte inclinações para manter aquela imunidade, né, ao ex-presidente Lula, a corte olhou pela janela e viu que havia um país democraticamente exigindo o cumprimento da lei. E aí apareceu esse post. E eu vou dizer para vocês aqui, eu lembro muito bem, acompanhei muito bem esse assunto, isso aí foi péssimo para o processo de cumprimento da lei. Isso aí era tudo, eu vou dizer, isso aí era tudo que aqueles que são demagogos dentro do STF, que vivem aí até hoje, nessa ideia, estamos ameaçados por um fascismo iminente, não é isso que eles dizem? Uma ditadura, simpatizantes da ditadura, eles vivem disso. É uma corte montada majoritariamente pelo petismo. Os ministros do Supremo Tribunal estão, inclusive, ali querendo que saia algo do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, uma posição oficial. Mas eu acho um exagero. Vejam bem, seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal uns covardes? Não é possível. O servidor público tem algumas regalias que são impensáveis para a atividade privada.
Eles têm estabilidade e redutibilidade salarial, aposentadoria integral e paridade. E essa estabilidade não é um direito individual do ministro do Supremo ou de todos os servidores públicos, mas sim uma proteção ao Estado. O servidor público, ele age diante da lei, compelido pela lei. Ao contrário do cidadão, ao cidadão, ele só deve fazer algo em virtude da lei, fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. O servidor público só pode fazer algo em virtude da lei. Isso porque ele fala em nome do Estado. É por isso que se dá a estabilidade e que se dá garantias aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá para imaginar que ministros do Supremo Tribunal Federal, com todas essas regalias e garantias constitucionais, possam ficar intimidados com um tweet aqui, um tweet ali. Isso não é verdade. Neste caso, o ministro Vilas Boas é um comandante respeitado, sim, nas Forças Armadas, da reserva, mas continua com fortes ligações com o pessoal da caserna. E ele revelou de que o tweet dele, falando desse apoio do Exército ao povo e ao que pensa o povo, isso é natural, isso é óbvio, né? Isso aí, quando ele diz que foi escrito e rascunhado por comandantes, ele quis dizer que tinha o apoio, e tinha mesmo, não só do Exército. Ele falava em nome do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, do Congresso Nacional e do povo em geral, da maioria. Era óbvio que o Supremo não poderia aprovar aquele HC do ex-presidente Lula, que a defesa apresentou um habeas corpus preventivo, que evitaria a prisão do ex-presidente Lula e o colocaria de novo na linha da possibilidade de se candidatar. Veja bem que seriedade. Mesmo diante destas obviedades, que o processo todo é muito óbvio, 5 ministros votaram a favor do ex-presidente Lula. Edson Fachin, que só agora reclama de 3 anos, depois de 3 anos, ele votou contra o HC e ficou de 6-5 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja o risco. E naquela época, o general, que não falou sozinho, mas falou em nome dessas pessoas que eu digo, eu vou acrescentar aqui, não só das Forças Armadas, mas também do povo, de associações, enfim, ele falou em nome de muita gente. E tinha essa capacidade de falar, um comandante respeitado. Até hoje ele é um comandante muito respeitado. Então ele falava em nome de todos e pode ter evitado que seria uma tragédia. E não estou falando aqui do impedimento de prender o ex-presidente, que seria tragédia, mas as repercussões a partir disso, essas repercussões é que seriam muito pesadas. Portanto, o próprio comandante Vilas Boas já disse hoje que só agora, né, só depois de 3 anos que os ministros colocam a cara de fora, eles têm estabilidades e garantias para não serem pressionados. Então eu digo a vocês, esse post teve 0 influência na questão da cassação, da não concessão ao habeas corpus do Lula. Ao contrário, nós estávamos vendo o exercício democrático, uma das maiores manifestações da história do Brasil para que se cumprisse a lei por um processo histórico de depuração contra o crime liderado pela Operação Lava Jato. E é contra isso que o STF não tem nada para fazer. E foi contra isso que o STF não pôde se insurgir, mesmo sendo majoritariamente uma corte formada nos governos do PT. Ele não tem como barrar a democracia, como nós estamos vendo em relação ao governo Bolsonaro, não é isso? O que sustenta o governo Bolsonaro, né? Que tantos tentam aí colocar como uma caricatura de propensão autoritária. Nós aqui falamos de erros, de acertos, mas o que sustenta esse governo? É a vontade popular. O que sustenta esse governo é a urna. É um presidente, assim como foi o ex-presidente Lula, né, no início, antes de jogar fora a sua oportunidade, que tem a representação legítima, como o Lula tinha, né, que o povo quer, o povo escolheu. E está aí, o presidente Bolsonaro, o governo dele atravessa a tempestade perfeita. Tudo aconteceu nesse governo.
E por que ele não está sangrando e desmilinguido? Porque ele tem o apoio democrático da população. Esta que o Supremo Tribunal Federal tenta caçar de forma insidiosa, com esses inquéritos, com essa tentativa de calar a rede social. Nós já vimos isso acontecendo. O Brasil de hoje, desses anos, ainda é um país democrático. O que lidera, as forças que lideram esse país são ainda forças democráticas. Tá? Então não tem essa ideia de que uma ameaça daqui, uma farpa dali, uma mensagem subliminar acolá vai surtir efeito porque alguém vai ficar com medo. Não é isso que acontece e não foi isso que aconteceu nesse episódio. O Brasil inteiro observou cenas de aglomeração durante o período de carnaval. A repórter Carolina Belim traz os detalhes. Até parece carnaval de outros tempos. Na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, centenas de pessoas aparecem aglomeradas em fotos que estão circulando nas redes sociais. Centenas de pessoas, muitas sem máscara, dançavam e cantavam sem qualquer distanciamento. Em Porto Alegre, na madrugada de domingo, uma lancha com som alto atraía muitas pessoas na orla do Lago Guaíba. Um vídeo feito pela prefeitura mostra a dispersão do grupo com a chegada dos agentes de segurança. Em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, uma ação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil interrompeu pancadões em 4 bairros. Na capital, dezenas de festas clandestinas foram autuadas pela Vigilância Sanitária entre sexta e sábado. 11 bares e baladas acabaram fechados. Durante o dia, o domingo de calor deixou a Avenida Paulista cheia. O desrespeito ao distanciamento é registrado justamente em um momento delicado de enfrentamento à pandemia, quando se espalha pelo país a nova variante do coronavírus. A cepa foi identificada pela primeira vez em Manaus e já circula no estado de São Paulo. Inclusive, neste final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital confirmou o primeiro caso de um morador que não foi ao Amazonas. A infectologista Raquel Stuck alerta para a maior facilidade de transmissão desta nova variante. O vírus, apesar de se transmitir mais, ele não mudou de tamanho e ele não mudou a sua forma de transmissão. O que está acontecendo é que nós estamos sendo muito desleixados, né, para controlar a transmissão do vírus e temos que alertar as pessoas que é necessário manter os mesmos cuidados ainda. A preocupação com novas cepas do vírus preocupa e mobiliza cientistas em todo o mundo. Neste domingo, pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram a descoberta de 7 variantes do coronavírus, identificadas em vários estados. Ainda não é possível dizer se as mutações aumentam o risco e contágio. Por falta de doses, a vacinação contra a Covid-19 é suspensa em diversas regiões do Brasil. Caterina Schutte. A dona Maria Lourdes, de 86 anos, não via a hora de tomar a vacina pela segunda vez. É uma ignorância ser contra a vacina. É uma ignorância, porque é um bem. É um bem, você tem que usar o bem a favor seu. Ela e outros 40 moradores e funcionários de uma instituição de longa permanência na Zona Oeste de São Paulo receberam a aguardada visita dos agentes da prefeitura no último dia do carnaval. Não teve a tradicional folia, mas a alegria tomou conta da cuidadora, Suzy Rosana. Ela é um recomeço. Ela é um recomeço de uma nova vida, de uma nova caminhada. A gerente da instituição, Andréa Bueno, lembrou que mesmo após a vacinação, é preciso manter o cuidado. A expectativa sempre foi muito grande, era uma data muito esperada por nós todos. E foi muito bom receber um alívio, né? Mas mesmo tomando a segunda dose, nós temos que manter todo um protocolo de segurança. A segunda dose da Coronavac nos profissionais da saúde, indígenas, quilombolas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência começou na semana passada. Até agora, mais de 1.600.000 pessoas já foram imunizadas só no estado de São Paulo. Enquanto a vacinação avança em parte do país, em outras regiões a situação é de incerteza. No Mato Grosso, a capital Cuiabá só tem doses para concluir a segunda aplicação. No Rio Grande do Sul, cidades da região metropolitana de Porto Alegre interromperam a campanha por falta de doses. Em Salvador, idosos de 83 anos ou mais
não serão mais vacinados até a chegada de um novo lote. E só quem recebeu a primeira dose tem a segunda aplicação garantida. No Rio, a vacinação está suspensa a partir de hoje. Até o momento, mais de 5.200.000 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina em todo o país. Um local que registrou muitas ocorrências de bares e baladas clandestinas foi o Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga traz o balanço destes dias. Praias cheias e lotadas na terça-feira de carnaval aqui no Rio de Janeiro, gerando concentração e aglomeração de pessoas. Isso foi uma marca desse carnaval de 2021, principalmente festas, bares e pontes noturnos bem conhecidos aqui do Rio de Janeiro. No início do carnaval, o sol não tinha aparecido, mas na reta final veio com toda a força, veio com todo o vapor. Motivo adicional de preocupação por parte de médicos, sanitaristas e infectologistas. Afinal de contas, a cidade do Rio de Janeiro segue com alto risco para a Covid-19 nas 33 áreas administrativas definidas pela Prefeitura Carioca. O estado tem cerca de 31.500 óbitos e aproximadamente 560.000 pessoas infectadas. A preocupação agora é com variantes da Covid-19, novas cepas que podem circular por aqui assim que passar o carnaval da pandemia, o carnaval de 2021. Do Rio, Rodrigo Viga. Ainda no Rio, um show do cantor Belo com multidão virou caso de polícia. O artista fez show para uma multidão na favela do Complexo da Maré. Ele foi preso, mas já está em liberdade após o desembargador do caso aceitar o pedido da defesa e expedir o alvará de soltura. O programa Morning Show comentou. A questão que se coloca é a seguinte: existe muita hipocrisia nesse assunto. Não existe protocolo de segurança, de distanciamento social num show, ou numa peça de teatro, ou na espera de um aeroporto. A gente sabe que as pessoas ficam aglomeradas e depois faz uma coisa meio pro forma. Mas daí a você fazer um show de horas a fio, com a multidão, você planejar esse show, aí é um tapa na cara exatamente das pessoas que morrem pela pandemia, dos protocolos mínimos de segurança, né? Eu falei aqui ontem e reitero que essas manifestações de desrespeito às normas de distanciamento, sobretudo com a questão que todo mundo sabe que as pessoas ficam aglomeradas em trens, em ônibus, em metrôs, aglomeram, por exemplo, nas praias, atrás do nosso querido Rodrigo Viga. Então existem aglomerações pontuais em todo o Brasil. A questão é você não incentivar e não incitar e não promover essas aglomerações de maneira orquestrada e depois dizer que cumpriu as regras de distanciamento, que aí é uma hipocrisia gigantesca. Você tem que ter um mínimo de decoro e respeito a algum tipo de protocolo que pode ser efetuado para dirimir a doença. Mais uma vez eu digo e repito aqui que as autoridades deveriam dar um prognóstico de otimismo às pessoas. O Brasil, por exemplo, é o país que mais vacina em ritmo mais acelerado na América Latina. Eu não vejo isso falado por ninguém. A questão dos idosos, das pessoas com comorbidades, que eventualmente podem melhorar e muito a questão das internações e melhorar a liberdade da vida das pessoas também não é dito por absolutamente ninguém. A partir do momento que você cria uma situação de pessimismo com novas cepas, as pessoas vão tender a desrespeitar mais e mais essas regras de distanciamento. Muito bem. Joel Pinheiro, você conhece alguma música do Belo? Puxa, agora me fugiu, hein? Agora eu não tô lembrando. Mel, sua boca tem mel. Nossa senhora. Essa é boa. Melhor sabor não há. É. Boa. Pior que eu conheço, mas não vou agora, não vou lembrar. Que bom, que bom. Acho que ele interfere no comentário. Pode seguir. Não, só foi uma observação. Seguir, desculpa ter te desconcentrado. Perdão. Mas uma coisa, é perfeitamente compreensível o que todo mundo está sentindo agora. Assim, pô, um ano quase dessa coisa de isolamento, a vacinação acontecendo, a gente já vislumbrando um mundo sem essa porcaria toda. Mas fazer isso é de uma irresponsabilidade que, para os organizadores, pelo menos, beira, se não é mesmo criminosa, né, gente? Não dá. Milhares de pessoas num show da noite inteira, é óbvio que não tem medida de segurança absolutamente nenhuma num negócio desses. Vai infectar pessoas, vai matar gente. E vocês estão vendo essa variante de Manaus? Essa variante de Manaus está matando gente com menos de 60 anos também. O negócio é grave, o negócio não está resolvido ainda, estamos caminhando.
O Brasil está caminhando aos poucos, comparado com outros da América Latina, até que está indo melhor, mas não é o melhor. O Chile está na nossa frente, mas mesmo assim boa, ainda falta muito. Precisamos ainda vacinar, proteger as populações de risco, começar a vacinar a população que não é do grupo de risco, para que chegar na imunidade de rebanho. Não estamos ainda, pessoal. Não façam isso. Não, eu não condeno, sabe, muito moralmente quem quer ir numa festa dessas, mas eu defendo sim que as autoridades estejam de pronto para não permitir que nada disso aconteça, tomando as medidas necessárias. O grande problema da nossa sociedade são aqueles que condenam e vão. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esse é o problema. Mas esse é o problema. Ter show? A galera Essa que é a minha aponta dúvida, o dedo gente. e Pode fala, de repente, quando você vê... Uma coisa é clara também, Paulo. Uma coisa é clara. Me ajuda, esses shows, não adianta falar que vai cumprir protocolo. A pergunta Paulinha é fundamental. Então, mas pode ter, tipo, se você for lá na prefeitura, você consegue uma licença pra fazer um show que, sei lá, que determinação tem, ou tipo, as pessoas agora eu acho que eles devem fazer uma lei assim, Paulinho, ó, vai poder ter o show com 20% da capacidade ali do espaço, só que chega na hora, acaba entrando mais gente, eles limitam o espaço, então esses 20% acabam ficando num lugar, num local mais reduzido, acaba aglomerando ainda mais. É igual numa peça de teatro, você tem uma... O presidente Jair Bolsonaro diz que vai zerar imposto federal sobre diesel por 2 meses. Em live, ele diz que alguma coisa vai mudar na Petrobras. A fala foi interpretada como uma ameaça. Confira mais detalhes agora na reportagem de Caterina Achuti. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que vai zerar a cobrança de impostos federais sobre o diesel a partir de 1º de março. A medida valerá por 2 meses e o impacto na arrecadação não foi detalhado. Na live semanal, Bolsonaro disse que a isenção é uma forma de contrabalancear o aumento excessivo do preço dos combustíveis, que sofreu um novo reajuste pela Petrobras. Então, por 2 meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Porque nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, do meu entender, excessivo da Petrobras. Bolsonaro atribuiu as altas sucessivas de preços a fatores externos e citou a valorização do dólar. E prometeu ainda zerar os impostos federais sobre o gás de cozinha de forma permanente. A partir de 1º de março, agora, não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha. Ad eterno. Então, não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está em média, hoje em dia, R$ 90 na ponta da linha. O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso, o senador Roberto Rocha, diz que a redução dos tributos federais não basta para baixar o preço final dos combustíveis. Mas o combustível tem 4 impostos que incidem no combustível. A CID, PIS, COFINS e o ICMS. Ele vai tirar durante 2 meses todos os impostos federais. Mas tem o ICMS. O do Maranhão, por exemplo, de onde eu sou, é o maior do país. A partir de hoje, o valor médio do litro da gasolina será de R$ 2,48 na refinaria, alta de 10,2%. Já o preço médio do diesel sobe para R$ 2,58, uma elevação de 15%. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.